você dá importância devida aos seus sonhos, o internauta se preocupa muito com essa questão e compartilhou conosco o seguinte comentário. Quase todos os dias tenho sonho. Qual deles vai se cumprir? Obrigado, finaliza o internauta. Bom, primeiramente, você precisa ter a compreensão de que dentro do seu pavilhão mental, na parte subconsciente, existe um salão, vamos chamar de salão, que pode ser ilustrado como a tribuna do Congresso, a tribuna da Câmara de Vereadores, a tribuna dos deputados, aonde ali podem figurar, podem discursar, podem utilizar aquela tribuna para espasmos das suas ideias e falácias, diversos tipos de pessoas ali de vários segmentos, pessoas de autoridade oficial pública e pessoas da sociedade, pessoas de direito comum. Você pode ter um sonho produzido por muitos motivos. Você pode sonhar como uma resposta do seu subconsciente quanto a um projeto que você está mentalizando. Você pode ter um sonho por receber mensagem de seres extraterrestres. Você também pode receber um sonho nessa tribuna do seu pavilhão mental. Você pode receber ali a visita também de espíritos, de poderes ocultos. E assim vai. Isso tudo acontece no astral. E o subconsciente ele traz essas informações para a parte consciente, através do sonho, mas traz na linguagem arquetípica, na linguagem codificada. Então nós precisamos decodificar o sonho e ter entendimento de arquétipos para extrair benefícios, para extrair a mensagem tal como ela vem e deveria ser desvendada. Então o sonhador ele precisa, ao acordar de um sonho, olhar o contexto atual que ele está enfrentando na vida dele. Porque esse pavilhão mental lá no subconsciente ele é utilizado por vários formatos de consciências. Elias, por que o meu subconsciente não produz uma mensagem mais direta possível, ao invés de trazê-las no formato codificado arquetipo? Porque o subconsciente trabalha de portas abertas para o cosmos e o seu subconsciente tem ultrapoderes. Ele não bate de frente com a parte consciente da sua psique, o que pode representar o seu ego, pode representar a sua opinião. Respeitando sempre o livre-arbítrio. É essa a maior preocupação do subconsciente, não interferir no livre-arbítrio que é disponibilizado para a pessoa aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta. A parte consciente da psique trata do seu período aqui na terceira dimensão, aqui nesse planeta, nesse plano. Mas a parte subconsciente da sua psique, ela trata de assuntos extremamente complexos e envolvem vidas e consciências passadas, inclusive. O subconsciente compreende toda a existência de uma pessoa, de uma identidade. Então, você pode ter um prospecto mental, horas antes de dormir, falácias mentais ou verbais acerca de algo que você pretende fazer. E à noite você pode ter um sonho. Se o sonho vem negativo, é um alerta para que você revise os pontos do seu projeto, porque algo pode estar equivocado e não trazer para você os resultados esperados. Quando você tem prospectos positivos, aprováveis pela parte subconsciente da sua psique antes de dormir, aqueles que você comenta com você mesmo, no mental ou com outra pessoa, então você tem os sonhos positivos. É um sinal para seguir em frente, atuando dessa mesma forma aí que você prospectou antes de ter o sonho. Existem aí sonhos
que são também conversações, acordos, porque o perispírito da pessoa se desloca. Quando o ser humano deita para dormir, os corpos astrais sutis saem do corpo, fica somente o corpo na cama. E no astral é feito muita conversação, muito acordo, são feitos ali muitos ajustes, muitos consertos. Então você precisa ver o contexto aí que você está vivenciando para conseguir entender por qual via você vai se basear para interpretar o seu sonho. Porque existem sonhos que não são sonhos, são realmente comunicação, são realmente interação com pessoas vivas de carne e osso, através do perispírito, através do astral. Agora, o que você não pode acreditar na hipótese de profecia ou de previsão para o futuro. Quem trabalha com essas hipóteses é a Matrix. Quem é a Matrix? Aqui está o ser humano, aqui está a Matrix, aqui lá em cima está o Todo-Poderoso que está em toda parte. Essa Matrix, ela não quer o bem para todos, mas quer o Todo-Poderoso somente para ela e tenta sempre dominar 100% do planeta Terra, mas nunca consegue, porque existe agente do bem que combate ela. Então ela nunca consegue mais que 90% de domínio. Por que essa dimensão, esse planeta, pertence à Matrix macabra? Porque o planeta não mama. Jesus Cristo passou a receita do bolo para a iluminação, mas não é possível seguir essa receita para a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Ser cristão é uma coisa, e se dizer cristão é outra muito diferente. E a maioria se dizem cristãos. Então Jesus Cristo, infelizmente, conseguiu dar provas somente, dar ali uma contribuição de que é possível iluminar somente a gente mesmo. Diga não para tudo que é errado, para tudo que machuca, para tudo que ofende o seu próximo. E você estará se iluminando, nem que tirem a sua vida. É isso que o Jesus Cristo ensinou através aí do seu sacrifício. Também não é verdade que o Todo-Poderoso enviou Jesus Cristo para pagar os pecados do mundo através da sua morte. Quem inventou isso foi a Matrix. O Todo-Poderoso não quer o sofrimento de ninguém, muito menos sacrifícios de nenhum tipo. Ele quer que você ame o seu próximo como a você mesmo, porque ele é amor 100% de todo o tempo. Ele é invencível em generosidade. Essa parte que está lá no livro é verdadeira. Mas lá no livro tem muita mentira, muita trapaça lá, porque quem formou o livro foram autoridades religiosas e políticas. E não foi Deus que formou esse livro. Então lá no livro prevalece o ego humano. Quando você lê o livro, é preciso que você raciocine. Não é possível ler o livro ficando na zona de conforto. Realmente é preciso botar a cabeça para trabalhar. Então é isso aí. O Todo-Poderoso trabalha com infinitas possibilidades e com probabilidades. É muito diferente. Ele não quer que as pessoas recebam as profecias na porta da casa e corram para a varanda como gente preguiçosa, esperando aí os acontecimentos. Ele quer que cada consciência apresente o seu potencial, criando e recriando coisas positivas com o seu mental. Prezado internauta, a questão dos sonhos é extremamente complexa. Eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente. O amor cristão. O amor que desconhece limites e fronteiras. O amor invencível em generosidade. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal, poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza.
Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.